Será que o que você está vivendo hoje, o seu cenário atual, é algo que Deus queria para você de fato viver? Ou é algo que você pensou, viu na internet, viu no Instagram, eu quero isso para minha vida, eu quero viver isso? Será que não é o sonho de algum influenciador que você está vivendo? Será que essa meta que você tanto almeja não é a meta do seu pai, da sua mãe, para a sua vida, algo idealizado na cabeça de outra pessoa? E que você simplesmente está fazendo ali porque você, na sua cabeça, você acha que aquilo é para você, que aquilo dá certo com você, que fulano fez, que deu certo na vida do irmão, que meu pai não conseguiu fazer isso e quer que eu faça. Será que a gente está anulando os planos da nossa vida? E eu teve um momento na minha vida que eu parei me perguntando isso aí. Será que o que eu estou vivendo aqui não é algo que alguém queria e não conseguiu, e agora eu me vejo nessa obrigação de concluir essa missão? E é um assunto bastante delicado, um assunto bem complexo. E é um assunto que às vezes a gente só sabe a resposta daqui a 1, 2, 3 anos. Muitas vezes, muitas pessoas iniciam sua graduação, sua faculdade, se especializam em uma área da vida, em trabalho, entre alguma coisa, mas não é algo que elas de fato queriam. Elas simplesmente foram influenciadas. E eu sei que hoje em dia não é fácil você não ser influenciado, porque temos as redes sociais, temos nosso ciclo familiar, temos os amigos, temos os nossos gostos, as nossas vontades de criança, e principalmente na fase entre os 18 e os 22, 25 anos. É uma fase bastante complicada, a famosa crise dos 20, né? Às vezes eu me pego nesse cenário, mas é algo que a gente tem que resolver na base da palavra, na base do conhecimento, do entendimento, sabe? Tem dia que a gente só precisa só parar e analisar. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Isso é o que eu quero para minha vida mesmo? Será que é isso que Deus sonhou para minha vida? E isso a gente só vai saber vivendo, a gente só vai saber praticando, a gente só vai saber ouvindo a voz do Espírito Santo. E não vai ser de imediato, não. A gente vai aprendendo, ó, conforme o tempo vai passando, o Senhor vai mostrando a gente. Por ser um assunto muito delicado, às vezes a gente recorre para a Bíblia. E às vezes na Bíblia a gente vê pessoas que viveram os planos de Deus, e a gente olha, a gente acha aquilo ali muito bonito, a gente acha aquilo ali uma história de coragem, de bravura, de determinação, mas se a gente for analisar de verdade entre as entrelinhas, a gente não quer viver essa vontade de Deus. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ter que passar por momentos de aflição, vai vir dores, vai vir perdas. Às vezes Deus vai tirar a gente de um lugar, de um local. A gente vai ter que pagar um preço para viver aquilo. A gente vai ser bem sucedido? Vai, é certeza. Mas a gente não quer pagar esse preço. E a gente tem medo. E às vezes por esse medo a gente paralisa. De fato, a gente prefere o quê? O nosso comodismo, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais rápido. E nessa brincadeira, muita gente perde a oportunidade. Muitas pessoas têm a oportunidade de mudar de cidade, não se mudam. Entrar em emprego, não entram. Na faculdade, não entram. Muitas oportunidades são perdidas nesse momento aí, ó. A gente fica paralisado, com medo de viver aquilo que Deus tem pra gente. E porque a gente não sabe, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele simplesmente nos convida: viva na minha vontade, faça a minha obra, faça o meu id. O Senhor Ele sempre vai prover, isso é certeza. Porém, a gente não quer arriscar, a gente quer fazer que nem o influenciador fez, ter uma casa, ter um carro, casar logo, sabe? A gente tem esses planos que todo mundo tem. A gente prefere a mediocridade porque a gente tem medo do novo. E o novo, realmente, de fato, o novo assusta. Me assustou várias vezes viver o novo, coisas novas, mudar de cidade, sair de lugares, perder pessoas. Isso assusta demais, mas é um crescimento elevado que a gente não poderia adquirir se a gente continuasse no mesmo cenário que a gente estava inserido antes. Diante dessa situação, a gente pensa pequeno, projeta pequeno,
analisa a situação e, sabe, não quero isso pra minha vida. E Deus não trabalha. E às vezes Deus ele vai trabalhar, a gente pede, Jesus, trabalha na minha vida, faz isso, faz desse jeito, cura, opera, provê, abre porta, mas assim, requer da gente buscar. E nunca é tarde para buscar os planos de Deus na nossa vida. Algumas oportunidades sim passam, mas o Senhor e Deus provedor, Ele sim, Ele pode prover coisas novas. Nunca é o fim, nunca é tarde. E a gente tem essa perspectiva porque a gente analisa a palavra e a gente vê. Nunca foi tarde. Às vezes demorou, teve um processo demorado demais. Vou analisar aqui, veja José. José, ele sonhou, o sonho foi lindo, foi maravilhoso. E aqueles feixes de trigo se curvando, o sol, a lua, as estrelas. Só que esquece, não passava pela cabeça de José o que poderia acontecer. José não sabia de nada. Deus deu a visão, mas ele não falou o percurso que ele tinha que correr até chegar lá. Deus não falou, mas ele acreditou, ele guardou aquilo no coração dele. Mas de um dia para o outro, de uma hora para outra, houve uma reviravolta tão grande na vida de José que ele simplesmente disse assim: ó Jesus, o Senhor me deu um sonho, eu acreditei nesse sonho, estou acreditando, eu sei que vai acontecer alguma coisa aí. Mas ele simplesmente viveu, levou a vida dele. Foi preso, foi jogado naquele poço ali, junto com seus irmãos que venderam ele. Eu sei que virou de perna para cima. Passou o que passou, mas o Senhor usou ele, porque o Senhor tinha um plano maior na vida dele. Não era só, o plano final não era os irmãos se curvarem, não era o sol, a lua, não era o pai dele se curvar, não era a riqueza. O plano que Deus tinha na vida de José iria muito além de questões financeiras e políticas. Estava em salvar o povo do Egito, salvar aquele povo sua própria família. E ali a gente vê o plano de Deus. Tudo foi friamente calculado. Foi friamente calculado por Deus. Mas José ele teve que se permitir viver. Teve que confiar. Imagina se José não confiasse. Se José murmurasse, se José chutasse o balde, imagine o que aconteceria. Muitas vezes, não aconteceria muita coisa. Porque eu sei que o Senhor ele sempre vai ter um plano. E a gente vê Deus apresentando o plano para Moisés ali, quando Moisés está no deserto. Quando Deus está irado com o povo ali, Deus apresentando outro plano para Moisés. Mas Moisés ele queria que o plano de Deus fosse original. E mesmo assim, mas continuou o plano original, graças a Deus. E ainda bem que aquele povo não foi consumido com fogo. E a gente vê assim, é difícil, viver os planos de Deus. É complicado, dá medo. Mas o Senhor sempre nos convida a viver os planos dele. Só que a geração de hoje em dia, não fala a geração, mas falam muitas pessoas, os adolescentes, os jovens, as redes sociais, elas nos induzem, nos influenciam sempre. A gente está sempre sendo influenciado por alguém. Mas tem sempre um cantor, tem sempre um pregador, um missionário, um influenciador, um blogueiro. Vai ter sempre alguém ali para te influenciar em alguma área da sua vida. Seja para estudar, seja para ganhar dinheiro, seja para riqueza, independente da sua área. Sempre vai ter alguém para lhe influenciar, seja bem ou seja para o mal. Mas cabe a nós como cristãos buscarmos a verdade, buscarmos a palavra do Senhor. Porque nela a gente encontra a orientação que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está na palavra. Se a gente for analisar a fundo, está tudo na palavra. Seja lá o tema que você quiser abordar, seja lá o problema que você tiver, tem alguma coisa na Bíblia ali para lhe falar. A gente pode analisar tudo aí. Se eu quiser falar do que for, tem na palavra. Tem na palavra. Hoje eu trouxe aqui um termo de Romanos 12, que diz para a gente ser transformado pelo entendimento de Deus, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a gente tem que ser transformado, é um processo, não é algo de imediato assim. Deus me deu um sonho aqui agora, amanhã eu vou mudar de cidade, amanhã vai acontecer aquilo e aquilo. Às vezes as reviravoltas elas vêm de forma repentina. E é repentina mesmo, eu sou prova disso. Mas a gente tem que confiar nos planos de Deus. A gente tem que se aquietar, se acalmar, sabe? Respirar e dizer assim: Jesus, eu confio em Ti, eu não sei o que vai acontecer.
eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo na minha vida agora. Tá tudo em perna para cima, eu tô passando por isso, eu tô perdendo matéria, já reprovei essa matéria tantas e tantas vezes, mas diz assim: Jesus, eu confio, eu sei que o Senhor tem para minha vida é muito melhor. E às vezes uma bênção, quando é anulada, é um livramento. Às vezes é Deus te guardando, é Deus te ensinando. E a gente tem que aproveitar tudo. Tudo é alguma coisa a gente vai ter que aprender. Nada é em vão. E a mensagem que eu trago é que não vale a pena, velho. Não vale a pena viver os planos de outras pessoas. Deixar que outras pessoas ditem os seus planos para a sua vida. Deixar que outra pessoa assim, chega, você vai fazer psicologia, você vai fazer engenharia hoje. E seu curso é esse, eu quero que você faça isso, e eu vou pagar sua faculdade, e vocês... Não vale a pena. O que Deus te preparou para a sua vida é seu. Você tem que ser original. Se a gente for ver, você não vai achar outra pessoa na face da terra com a sua digital. Muito menos com a sua íris. Não vai. Você é único. Essa unicidade a gente vê nessa estratégia aí. O seu DNA é diferente das outras pessoas. Das 8 bilhões de pessoas que tem aí. Vai ser... Não vai ter alguém assim. Deus te fez assim, original. Não queira viver os planos de outra pessoa, copiar os planos de outra pessoa. Eu quero falar que nem ele fala. Se espelhe, referencie, mas seja renovado pela renovação do vosso entendimento. Não seja copiado pelo seu entendimento, é renovado. Você vai se aperfeiçoar, é uma obra que precisa ser terminada e vai construindo aos pouquinhos. Você não vai querer pegar o molde, moldar um isopor em outra pessoa e querer colocar na sua própria casa, na sua estrutura. Não vai dar certo, vai cair. Você não sabe a situação atual dessa pessoa que está lhe influenciando. Você não sabe as condições financeiras dessa pessoa, como é que anda a família, como é que anda o sentimento. Você não sabe o que já passou, o que sabe, o que aprendeu, o que não aprendeu. Você não sabe. Então não é hora de se comparar. É hora de viver aquilo que o Senhor realmente preparou para a sua vida. Eu tô aqui, eu não sei conversar direito, sabe? Às vezes eu me engasgo, às vezes eu gaguejo. Mas o Senhor mandou fazer, eu tô aqui, eis-me aqui. Não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas eu creio que o Senhor tem na minha vida é algo inimaginável. É algo que eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas eu continuarei confiando no Senhor. E eu venho te dizer hoje, não fica pegando referências que não são suas. O Senhor tem para sua vida é diferente. Não quero viver o chamado de outra pessoa. Não quero ver o ministério de outra pessoa. Jesus me chamou para viver para Ele. Imagina chegar naquele grande dia de Jesus, eu não te conheço. Jesus olhar para você assim e dizer que não te conhece, não, velho. Não faça isso. Não vá por esse caminho, não. Mas ela diz assim: Jesus, me ajuda a entender aquilo que o Senhor tem para minha vida. Qual é o ministério que eu devo seguir? O que eu devo fazer? O que o Senhor quer de mim? Pergunta, fala com Jesus. Ele é seu amigo, ele vai estar sempre te ouvindo. Se você falar que agora, ele está aqui, está me ouvindo. Então é que a gente possa ter mais essa intimidade com Deus, porque é necessário. Você acha que foi fácil para Jeremias, quando Deus chegou assim e disse assim: Jeremias, eu te chamei para tua obra, tu vai ser profeta. Aí Jeremias olhar assim e dizer: Jesus, eu sou um menino, eu sou uma criança, eu não sei falar. Jeremias, ele na cabeça dele, ele estava sendo preparado já para o ministério dele, que era o mesmo do pai. Ou seja, era do pai dele, talvez tenha sido do avô dele, não sei. Mas não era para ele. O que Deus queria que Jeremias fosse profeta. Não sacerdote. Não era para ser sacerdote, era para ser profeta. Então Deus chegou assim, o plano de Jeremias, pegou um papel assim, e rasgou. Fez assim com os planos de Jeremias. E Deus apresentou outro plano totalmente diferente para Jeremias. Jeremias, ele ficou com medo. Mas realmente o novo dá medo mesmo, velho. Dá medo. Mas o que o Senhor tem para nossa vida é muito maior. A gente não pode se limitar a mentes, a municípios, a cidades. A palavra do Senhor, ela não se limita a países. O que o Senhor tem para nossa vida é muito maior. Bora viver o novo de Deus na nossa vida.
aqui uma conversa, aqui foi um diálogo que eu queria trazer, para que a gente venha se lembrar que Deus tem o melhor para nossa vida. E a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Mas que a gente possa se guiar pela direção do Senhor, se planejar mesmo, se planeja, se questione. Diga assim: Jesus, me ajuda com isso aqui. Tenha intimidade com o Pai. E o convite que eu faço, deixa o seu like, se inscreve no canal, nos ajude a levar esse evangelho para mais pessoas, porque os dias são maus, as coisas estão cada vez mais difíceis e cabe a mim, cabe a você falar do amor de Deus. O Senhor me chamou para essa obra e eis-me aqui. E valeu. Até a próxima e obrigado pela sua atenção.